Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais um pequeno vídeo, né? Dessa vez nós vamos falar sobre um dos principais poetas portugueses de todos os tempos, ao lado de Luís de Camões, né? Aquele autor lá dos Lusíadas, do Bocage, né? Da época do arcadismo, também meio pré-romantismo e tal. E nós temos agora então aqui o nosso querido Fernando Pessoa, né? Fernando Pessoa, que para usar uma brincadeira idiota, né, ele não era apenas uma pessoa. Fernando Pessoa era assim, uma série de pessoas, por assim dizer. Ele tinha lá heterônimos, né? Mas não é sobre isso que a gente vai tratar aqui hoje, não. Nós vamos tratar particularmente sobre o livro que o Fernando Pessoa escreveu. Explicando melhor, né? Porque ficou meio estranho. É que o Fernando Pessoa, como eu acabei de falar, tinha vários heterônimos, outros nomes, né, outras personalidades literárias, como Álvaro de Campos, Ricardo Reis, e para cada um ele escreveu um livro. E ele, com o nome dele mesmo, Fernando Pessoa, acabou escrevendo este livro aqui, ó, Mensagem, né? Este é o livro que ele escreveu, publicou em 1934, com o qual, inclusive, tirou o segundo lugar num concurso lá do governo na época, né, o prêmio Antero de Quental, né, um poeta, e ele ganhou, ficou em segundo lugar, né? Mas ganhou um prêmio de qualquer modo. Então, o nosso querido Fernando Pessoa publicou esse livro em 1934 e no ano seguinte acabou falecendo, né? Em 1935 ele faleceu. Esse é um livro, é bem assim, curtinho, porque ele. Aqui eu tô com a obra completa, na verdade. Esse aqui é sempre a obra completa, não é o livro, não é isso tudo, não. O livro é bem curtinho, quer dizer, vou até pegar aqui, ó, aqui, ó o trechinho, ó. Começa aqui e termina aqui. Então é só isso, né? Vai da página aqui na minha edição, ó, 71, a página 89. Né? Então é um livro curtinho, porém assim, muito significativo. Primeiro, só para a gente lembrar, né, o Fernando Pessoa é um dos autores que iniciou o modernismo em Portugal, ao lado do Almada Negreiros, ao lado do Mário de Sá Carneiro, fundou, dirigiu a revista Orfeu, né, que criou lá o orfismo, primeiro, né, momento do modernismo em Portugal. Mas o livro Mensagem, né, ele já está um pouco distante desse início, porque isso é 1915, o livro Mensagem é de 1934, como eu falei, embora os poemas ele tenha escrito não de uma vez só. Ele escreveu um em 28, outro em 26, outro em 1930 e ele foi juntando, né, esses poemas, tá? E é um livro muito interessante, muito significativo, não por acaso o título é Mensagem, né? Quando a gente lê uma mensagem, quer dizer, você tem ali um significado. Então é um livro muito simbólico, muito significativo para se compreender a poética do Fernando Pessoa e também para se compreender até mesmo a cultura portuguesa, né? Veja só, o livro é dividido em três partes. A primeira parte ele deu o nome de Brasão, né? Brasão. Aí temos alguns poeminhas sobre os quais eu já vou falar. Depois, a segunda parte se chama Mar Português, né? Já adiantando, né, o mar, né, um elemento importante para a cultura portuguesa, porque foi pelo mar que Portugal se fez, né? Portugal conquistou vários territórios, inclusive aqui, né, o querido Brasil, entre outros locais também, né? E a terceira parte, o encoberto, né? O desejado, né? O encoberto. O encoberto é uma referência a um rei importante de Portugal, né? Rei Dom Sebastião. Então, assim, cada poema tem né, uma simbologia muito grande, muito acentuada. Então, eu não vou falar aqui de cada poema, eu vou destacar alguns poemas, mas vou procurar explicar para vocês, de modo geral, essa simbologia do livro. Então, o primeiro, olha, como eu falei, primeira parte, o brasão. O que é o brasão? Né? É o elemento definidor, o elemento simbólico de uma, né, da monarquia, por exemplo, de um monarca, né, de uma aristocracia, enfim, de uma classe social, o brasão. Né? A gente usa até hoje, né? Até time de futebol tem brasão, né? Que é o símbolo lá, né? O brasão, tá? Então é um símbolo, né? Um símbolo. Veja só, e aí ele divide o poema nessa primeira parte em outras partes também, né? Por exemplo, o primeiro se chama Os Campos, o segundo Os Castelos, né? Depois nós temos as quinas, a coroa e o timbre.
né? Então isso são subpartes dessa primeira parte. E aí em cada uma dessas subpartes ele vai colocando um elemento importante na formação de Portugal, né? O primeiro, nós temos o seguinte poema, esse aqui eu vou ler, olha aqui, ó. A Europa jaz posta nos cotovelos, de oriente a ocidente jaz, fitando e toldam-se românticos cabelos, olhos gregos lembrando. O cotovelo esquerdo é recuado, o direito é um ângulo disposto. Aquele diz Itália onde é pousado, esse diz Inglaterra onde é afastado. A mão sustenta em que se apoia o rosto, fita com olhares síngico e fatal o ocidente futuro do passado. O rosto com que fita é Portugal. Então ele faz uma descrição de Portugal de maneira como se fosse uma pessoa, né? Ele faz uma descrição da Europa. Eu falei Portugal, mas entendo Europa, tá? Então ele faz uma descrição da Europa de maneira assim personificada, né? Então a Itália é um braço, a Inglaterra outro braço e o rosto é Portugal, porque é pelo rosto, né? Pela face que a gente se apresenta, que a gente se identifica. Então Portugal é a face da Europa, né? Muito bem. Aí depois nós temos aqui, na segunda subparte, uma das frases muito enigmáticas do Fernando Pessoa e famosas também. O mito é o nada que é tudo. Quer dizer, é pelo mito que muitas vezes aquilo que é um mito, aquilo que não existe, aquilo que é invenção nossa, mas esse mito se torna algo verdadeiro, algo real. Então é por isso que o mito é o nada que é tudo. E um dos mitos dizem que Lisboa teria sido fundada por Ulisses. Ulisses é aquele herói, né, um dos heróis lá da Guerra de Troia, né, sobre o qual depois o Homero também escreveu um outro poema intitulado Odisseia, né, que é o retorno de Ulisses até Ítaca, né, o seu reino. Então a gente tem a história da Ilíada, né, que é a Guerra de Troia, e a história da Odisseia, que é a guerra, que é o retorno de Ulisses a Ítaca. Só que como ele se perdeu, ele ficou anos, né, vagando pelo mar. Ele teria chegado onde hoje é Portugal, né, na Lusitânia, e teria fundado Lisboa. Isso porque o nome Lisboa vem de Ulyssesbum, em latim, né? Tudo bem que o Ulisses não falava latim, mas é só para explicar. Então, Ulyssesbum seria a versão latina de Ulisses, Ulyssesbum, Lisbum, Lisboa, né? Essa é a explicação, tá? Então, será que isso é verdade ou é um mito? Mas um mito é o nada que é tudo. O mesmo sol que abre os céus é um mito brilhante e mudo, o corpo morto de Deus, vivo e desnudo. Este que aqui aportou, este, né, Ulisses, foi por não ser existindo, sem existir nos bastou. Por não ter vindo, foi vindo e nos criou. Assim a lenda se escorre a entrar na realidade. Olha, a lenda se escorre a entrar na realidade. E a fecundaia decorre embaixo a vida, metade de nada morre. Depois nós temos a figura de Viriato. Viriato seria né, digamos assim, o ancestral dos lusitanos, né? O ancestral luso. Então um poema dedicado a Viriato. Depois nós temos dois poemas, um dedicado a Dom Henrique e outro a Dona Tareja, né? Teresa, né? Teresa, só que Tareja, ele fala, né? Como em espanhol. São os pais do primeiro rei de Portugal, de Dom Afonso Henriques, que fundou então, lá na década, no século XII, né, 1100 e bolinha, né, a dinastia Afonsina, né. Então nós temos aqui quem? O fundador, digamos assim, de Lisboa, mítico, o fundador, o pai ancestral dos lusos, Viriato, os pais do primeiro rei, né, de Portugal, quando Portugal se tornou liberto ali, né, do subjugo muçulmano, árabe, em que se começaram ali os reinos, né, de Leão, Castela, Aragão, que mais tarde viria a se transformar em Portugal e também na Espanha, né? Aí depois nós temos aqui um poema dedicado a Dom Dinis, que foi um rei muito importante, um rei trovador, um rei que escreveu trovas, as cantigas de amigo, as cantigas de amor. Olha aí, ele começa assim: na noite escreve um seu cantar de amigo, e por aí vai. Depois nós temos Dom João I, outro rei importante, né? O rei que deu assim o início a essa visão expansionista de Portugal, a essa conquista dos mares. Dona Filipa de Lencastre, né? Que é uma rainha importante também.
que foi mãe, né, como a rainha foi mãe de outros reis importantes, como Dom Pedro, por exemplo, Dom Pedro I, não esse nosso Dom Pedro aqui do Brasil, mas lá de Portugal, lá da Idade Média, tá? Depois ele vai falando de outros reis, né, exatamente descendentes aí da dona Filipa de Lancaster. Olha aí, ó. Dom Duarte, rei de Portugal, Dom Fernando, Dom Pedro, né, sobre o qual eu acabei de falar, Dom João, outro, Dom Sebastião. E aí chegamos a Dom Sebastião, que é um dos reis importantes aqui para a compreensão da simbologia de mensagem. Rapidamente, né, Dom Sebastião foi um rei em quem se depositava a esperança de Portugal. Isso foi no século XVI, né, 1560, 1570, essa época aí, se depositava a esperança de Portugal, porque Portugal estava vivendo uma crise sucessória, uma crise de sucessores. Dom Sebastião era o único rei. Ele não havia outros reis, né, para sucedê-lo caso ele viesse a morrer, tanto que ele não teve filhos e tudo mais. E ele quis reconquistar alguns territórios perdidos, né, de Portugal, reconquistaram a glória, né, de Portugal, pelo menos sob ali uma ótica, né? E ele participa de uma guerra, ele próprio vai para a guerra em Alcácer Quibir, na África, né, onde fica hoje o Marrocos, e desaparece. Claro, morreu, mas enfim, como ele não acharam o corpo, ficou aquela ideia, né? Será que Dom Sebastião morreu? Dom Sebastião não morreu, né? Elvis Presley também não morreu, Michael Jackson também não morreu, não sei quem mais não morreu aí, né? Enfim, então todo mundo está esperando aí o retorno do Dom Sebastião. O fato é que Portugal ficou sem um rei. Entre 1580 e 1640 entrou numa crise dinástica e ficou sob a regência do rei Dom Felipe da Espanha, né? Eu ia falar da França, mas é da Espanha, tá bom? Então, até que se iniciou uma nova dinastia, a dinastia dos Bragança, né? Que mais tarde iria se unir aos Orleans e Braganças, que mais adiante viria a governar o nosso querido Brasil, Dom Pedro I, Dom Pedro II, né? Eram da dinastia Orleans e Bragança, tá? Então, mas veja, Dom Sebastião quis recuperar a glória, né, de Portugal, e essa glória foi construída exatamente pelo mar português, né? Pelo mar português. Olha só, Deus quer, o homem sonha, a obra nasce. Deus quis que a terra fosse toda uma, que o mar unisse, já não separasse, sagrou-se e fosse desvendado a espuma. Isso graças às conquistas marítimas de Portugal, que conquistou então territórios na Ásia, territórios na África, territórios na América. Era o princípio de que Portugal iria unir o mundo pela visão cristã e unir o mundo pela língua portuguesa, né? Claro que isso não chegou a acontecer, mas de qualquer modo Portugal nesse momento realmente era um dos países mais importantes, né, do mundo. Por isso que Dom Sebastião quis recuperar a glória de Portugal, porque é um detalhe, né? Portugal, embora conquistasse territórios, era um país pequeno, não tinha uma população muito grande para manter esses territórios, né? Muito bem. Então nós temos aqui no Mar Português algumas referências, por exemplo, ao poema Os Lusíadas do Camões, que trata dessa viagem, né, de viagens marítimas, no caso do Vasco da Gama, que chegou até a Índia, cruzando ali onde hoje é o Cabo da Boa Esperança, né, no sul da África. Aliás, esse Cabo da Boa Esperança nos Lusíadas é chamado de o Gigante Adamastor, e aqui no poema do Fernando Pessoa, o Mostrengo, né? O mostrengo que está no fim do mar, na noite de breu, erguei o seu voar, a roda da nau voou 3 vezes a chiar. Então, as referências, né? Olha aí, ó, Bartolomeu Dias, que é quem primeiro chegou ao Cabo da Boa Esperança, os Colombos, né? A referência ao Cristóvão Colombo, Fernão de Magalhães, outro navegador importante, que acompanhou aqui o Pedro Álvares Cabral, que depois acabou também sofrendo naufrágio, né? Lá onde justamente é o Cabo das Tormentas, o Cabo da Boa Esperança. Aí depois nós temos a referência a Vasco da Gama, a ascensão de Vasco da Gama. E a última nau. E aqui nós temos um dos poemas mais conhecidos do Fernando Pessoa, Mar Português. Olha só que bonito esse poema.
Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noites ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar, né? Claro, os vários marinheiros que morreram aí. E aí a famosa frase, né, repetida, ad eterno, né? Valeu a pena, tudo vale a pena se a alma não é pequena, né? Então, uma das frases mais repetidas aí, muita gente nem sabe o que é do Fernando Pessoa. Então, valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena, né? E finalmente a terceira parte dedicada ao encoberto. Quem que é o encoberto? O Dom Sebastião, né? Havia aquela ideia de que Dom Sebastião voltaria e recuperaria a glória de Portugal. Como qualquer mito, né? Como o mito de Ulisses, o mito do rei Dom Sebastião permanece vivo até hoje. Né? Até hoje, 2016, há pessoas, né, que acreditam um pouco nesse retorno, né, messiânico de Dom Sebastião, o que também repercutiu até no Brasil. Né? Olha só, alguns poemas, ó, o Quinto Império, ó, o primeiro poema, ó, Dom Sebastião, né? Olha, o Desejado, porque ele era conhecido como o Desejado, tá? Ou Encoberto. E aí é interessante que na segunda subparte dessa terceira parte nós temos os avisos. Primeiramente, uma referência a um visionário chamado Bandarra, que escrevia trovas, isso lá no século XVI, anunciando também o futuro de Portugal. O Antônio Vieira, o padre Antônio Vieira, aquele lá do Barroco, né, o sermonista, ele escreveu uma história do futuro. Ele ajudou a difundir esse mito, né, do retorno de Dom Sebastião. Então tem aqui um poema dedicado ao Antônio Vieira. Né? E aí nós temos aqui depois referências ao tempo. Olha aí, ó, última subparte, os tempos. E aqui é que o Fernando Pessoa, vai dizer basicamente o seguinte: qual é a mensagem dele? Ora, Portugal tem uma origem gloriosa, Ulisses, um herói, né, da famosa batalha, da famosa história da Guerra de Troia. Tem uma outra origem famosa, o Viriato. Teve diversos reis importantes que ajudaram a fazer com que Portugal se tornasse uma grande nação, um grande império. Teve depois o próprio rei Dom Sebastião, sobre o qual se depositava toda uma esperança, né, o desejado. Né? Mas Portugal se perdeu ao longo do tempo. Né? Portugal foi perdendo territórios, o próprio Brasil, né? Nós nos tornamos independentes e Portugal foi se apequenando. Mas mesmo assim havia aquela ideia de que Portugal voltaria a ser uma grande nação. E de que maneira que hoje um país se torna uma grande nação? Claro, ele pode conquistar territórios, etc., mas isso é algo já não muito bem visto, né, pela comunidade internacional. Os Estados Unidos hoje são a maior potência militar, mas ele não sai conquistando territórios. De que maneira os Estados Unidos conquista o mundo? Né? Pela cultura, pelo cinema, pela música, pela tecnologia, pela internet, por vários outros mecanismos. Então, a grande mensagem de Fernando Pessoa é que Portugal se tornaria de novo um grande império pela cultura, pela valorização da língua portuguesa, pela valorização da cultura portuguesa. Então, veja, não, embora isso não tenha conseguido, né, por outros motivos, tal, que não vem o caso dizer aqui, mas veja, a Inglaterra e os Estados Unidos se tornaram os dois maiores países mais importantes economicamente e, consequentemente, a língua inglesa, né, se tornou a língua mais importante, a língua universal. Assim como já foi o francês, assim como tem importância o chinês sob uma ótica econômica. Então, essa é a grande mensagem, né, do livro do Fernando Pessoa. Portugal vai se tornar uma grande nação quando a cultura portuguesa se tornar importante para o resto do mundo. E esse foi um dos papéis aí que o Fernando Pessoa desempenhou. E só para finalizar, é interessante que o Fernando Pessoa, ele teve uma formação anglicana, né, muito forte, né? O padrasto dele era inglês e ele falava inglês fluentemente, escreveu vários poemas em inglês, dava aula de inglês, traduzia poemas do inglês. Então, talvez percebendo já ali a importância que a Inglaterra assumiria. Quer dizer, na verdade já tinha assumido, né, desde o século XIX, mas também exerceria no século XX.
tá bom? Então essa é a grande mensagem do Fernando Pessoa e a minha mensagem também. Valeu, aqui uns like aqui, né, nos like, tá bom? Tchau, gente, é isso aí.